Evangelho dizendo que, ao falar aos apóstolos de sua partida, eles se entristecem. Mas ele diz: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. O que ele está querendo dizer é que, nos dias da sua encarnação, nós corríamos o risco de nos relacionarmos com ele apenas na base dos sentidos. Então ele diz: convém para vós que eu parta, porque ao partir, ele nos obriga a relacionar-nos com ele através da fé sobrenatural. Ou seja, nós precisamos subir para o invisível e adorá-lo na pureza da contemplação. Isso nós vemos, por exemplo, na passagem em que Jesus aparece a Maria Madalena logo na manhã da ressurreição. Ele diz: não me toques. Por que não me toques? O tempo do conhecimento tátil já passou. Agora é preciso tocá-lo pela fé. E isto é obra do Espírito Santo. É Ele quem nos viabiliza o contato espiritual com Jesus Cristo pela fé. São Paulo dizia que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O que significa que nós precisamos de uma graça que nos faça crer. E nós não podemos fazer nenhuma obra sobrenatural senão movidos por uma graça atual. Essa é a boa e velha doutrina católica. Nós precisamos da graça para fazer qualquer coisa boa, mas especialmente para entrarmos no contato espiritual com Cristo pela fé. E quando nós dizemos que nós precisamos da graça, nós estamos dizendo que precisamos do Espírito Santo, que é a graça incriada. Sem o impulso que nos vem dele, nós não podemos crer. Mas Jesus diz que, quando ele vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Uma outra tradução diz: ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não acreditaram em mim. Este é o pecado fundamental, a incredulidade. A fé é o que purifica os nossos corações, como, por exemplo, São Pedro disse no capítulo 15 de Atos, durante o Concílio de Jerusalém. Os pagãos foram purificados pela fé. Quando nós cremos em Cristo, nosso Salvador, pela fé no seu sacrifício, nós vamos limpos dos nossos pecados. Portanto, não crer em Cristo é o pecado fundamental. É por isso que o próprio São João Evangelista diz, no capítulo 13 do seu Evangelho: quem crê no Filho tem a vida. Quem nele não crê, sobre ele cai a ira de Deus. Porque esse é o pecado fundamental. A justiça, diz Jesus, porque vou para o Pai. Ou seja, ele é o nosso justificador. E o fato dele estar à direita de Deus Pai, dele ter ressuscitado dos mortos e de estar à destra de Deus Pai,
faz com que ele seja o que causa a nossa santidade através da sua humanidade santíssima. Ou seja, assim como o Sol tem uma influência sobre a Terra, uma influência real, ainda que ele esteja tão distante, Cristo à direita de Deus Pai é o que causa em nós a graça do Espírito Santo. Essa é a justiça fundamental. Por isso, São Paulo diz que o reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, porque a santidade sobrenatural é causada diretamente pela influência da humanidade santíssima de Cristo sobre nós. E do juízo, porque o chefe deste mundo, ele se refere ao diabo, já está julgado, já está condenado. No sentido de que o Espírito Santo nos mostra o contraste entre o pecado e a santidade. E não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo se a sua consciência não é tomada de uma delicadeza sobrenatural. Porque ele é santo. Ele é a santidade. Portanto, um homem que é tocado pela graça do Espírito Santo tem uma advertência no seu coração. A sua consciência é, por assim dizer, acionada por essa doce presença. Então nós vemos dentro de nós mesmos. Isso entristece o Espírito Santo. Então, eu não quero. Aquilo extingue a presença do Espírito Santo, acaba com o ar sobrenatural da presença de Deus em torno de mim. Então, eu não aceito. Ou seja, alguém que é amigo do Espírito Santo adverte tudo aquilo que obstaculiza a sua presença, que é tão delicada. E às vezes o que o entristece é algo tão simples. De repente uma música de mau tom, de repente um comentário inapropriado, de repente uma cena que não me remete àquilo que é superior. Alguém que é tocado pela graça do Espírito Santo se torna extremamente sensível, porque é conduzido por Ele. E, portanto, aos poucos vai purificando a sua vida de tudo aquilo que não é em harmonia com a santidade. São Paulo dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Há tantas coisas que talvez em si mesmas não sejam pecaminosas, não contrariem um mandamento de Deus, mas que para alguém que tem sintonia com o Espírito Santo, se tornam insuportáveis. Eu não posso levar o meu amigo, o Espírito Santo, para qualquer circunstância. É santíssimo. Eu não posso expô-lo a coisas que firam a sua doce presença em mim.
Eu não quero. Eu preciso ter uma vida espiritual, eu preciso conviver com o que é invisível. Eu preciso estar em conexão íntima com Jesus Cristo à direita de Deus Pai. Portanto, há muitas coisas que não me são mais recomendáveis, desde o momento em que eu fui cheio da presença do Espírito Santo. Peçamos a Ele que nos guie e nos faça cada vez mais sensíveis a tudo aquilo que lhe entristece, a tudo aquilo que o desagrada, a tudo aquilo que não o glorifica.